Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Capítulo 5. Alguns outros documentos relativos à franco-maçonaria. 1. Revelações de um alto maçom italiano. Elas foram publicadas em 1832 no Memorial Católico por Monsenhor Gerbel, que morreu como bispo de Perpignan. Diz ele tê-las recebido de um personagem altamente colocado que as obtivera entre os papéis de um chefe das sociedades secretas após a morte deste. Nossos leitores seguramente encontrarão neste documento um ar de parentesco com os acima publicados, como também com as doutrinas de Jean-Jacques Rousseau e as diretrizes de Weishaupt. Vários traços denunciam os judeus e a República Universal, como a religião natural, aparecem aqui como o objetivo supremo perseguido pela seita. Igualdade e liberdade, preciosas prerrogativas. É através delas que é preciso fazer secar as fontes envenenadas, das quais decorrem todos os males dos humanos. É através delas que devemos fazer desaparecer toda a ideia importuna e humilhante de superior e fazer os homens voltarem aos seus primeiros direitos, não conhecer mais nem posição nem dignidade, cuja visão fere seus olhos e choca seu amor próprio. A subordinação não passa de uma quimera, cuja origem não está nos sábios decretos da providência. Ela se situa apenas nos caprichos da sorte e nas extravagâncias do orgulho, que pretende que tudo se dobre diante dele e que não considera as criaturas que compõem o mundo senão como seres vis e desprezíveis, condenados a servi-la. Essa igualdade deve produzir essa paz deliciosa e essa confiança tão calma, tão digna de inveja, mas incompatível com a avareza, cujos desígnios ela arruína ao dar ao homem seus bens e essas riquezas comuns, cuja posse custa tantos cuidados e cuja perda custa tantos remorsos. Tal é a força da nossa doutrina, mas persuadamo-nos bem de que jamais devemos expô-la subitamente à claridade, nem em termos tão formais a qualquer aspirante. Um espírito isento poderia tirar consequências por demais funestas com as intenções que ela encobre. Assim, apenas tenhamos feito com que ouça essas duas palavras sagradas, liberdade e igualdade, e logo devemos saber prevenir ou pelo menos parar o curso das suas reflexões, contra as quais nossos emblemas e nossos hieróglifos nos fornecem um remédio certo, empregando-os imediatamente para distrair propositadamente o espírito do aspirante através da variedade dos assuntos que se lhe apresentam. Recurso admirável e política refinada do nosso célebre autor fundador, muito versado no conhecimento do coração humano, para que não nos tenha preparado com toda astúcia imaginável o golpe encantador e misterioso que devemos apresentar e fazer passar sem cessar na alma de cada irmão, sempre escondido e sob uma forma inocente que disfarce o verdadeiro sentido. É assim, pois, que devemos acomodar, na nossa ordem verdadeiramente sublime, o dogma à capacidade, e que, para facilitar o quanto possível os grandes progressos e fazer conhecer mais ou menos toda a sua importância, nós distribuímos essa capacidade em 3 classes diferentes e bem distintas, das quais a primeira é a dos espíritos penetrantes, a segunda, a dos espíritos revoltados, e a terceira, a dos espíritos crédulos e supersticiosos. Devemos colocar cada uma dessas classes em contato com a mesma doutrina, mas não comunicá-la a cada uma ao mesmo tempo, nem da mesma maneira. O verdadeiro sentido não tarda em se fazer sentir à primeira classe, cujos membros esclarecidos, dissipando em seguida a nuvem que os rodeia, não precisam senão de uma olhada para percebê-lo. A esses, por isso,
Devemos mais prontamente, por todos os meios, excitar e fortificar bastante seu entusiasmo com toda a habilidade possível, fazendo-lhes ver este astro radioso de luz como uma primeira coluna e o principal apoio da nossa sociedade. Quanto à segunda classe, dos espíritos revoltados e inquietos, devemos fazê-la chegar a esse elevado conhecimento apenas através de graus e sob emblemas e semelhanças que lhe proporemos à adivinhação, e que devem cativar por seus embaraços essas imaginações volúveis, cujos brilhos poderiam causar algumas desordens. Para a última classe, dos espíritos crédulos e supersticiosos, a qual poderemos juntar esses imbecis especialmente feitos para alojar a ignorância, não devemos exigir outra coisa senão seguir cegamente, sem reserva, o simples espírito da doutrina, que sempre devemos insinuar-lhes apenas na proporção de suas inteligências. Que eles a abracem com zelo, sustentem-na com cuidado, e a ela permaneçam inviolavelmente ligados pelo temor da violação do juramento sagrado, primeiro ponto através do qual devemos sempre começar a ligar todo aspirante. Essa independência e essa subtração a toda autoridade, a todo poder, não deve ser apresentada inicialmente entre nós, senão como restabelecimento dessa idade de ouro, desse império tão vangloriado pelos poetas, no qual uma divindade propícia, descida à terra, reunia sob um cetro de flores seus primeiros habitantes. A idade de ouro são esses séculos afortunados nos quais os corações, isentos de paixões, ignoravam até o mais simples movimento de ciúme, em que o orgulho, a avareza e todos os vícios eram desconhecidos a todos os homens iguais e livres e movidos unicamente pelas leis da natureza, que não admitiam outras distinções além daquelas que essa sábia mãe havia colocado entre eles. Mas, como para uma mudança tão súbita, seria preciso nada menos do que um milagre e que uma execução muito precipitada seria perigosa, devemos, pois, usar astúcia e a maior circunspecção até que os homens estejam livres desses velhos e comuns princípios que enfraquecem e alarmam os espíritos simples, os orgulham nessa montanha de erros e os submetem às paixões desses tiranos imperiais devorados pela ambição e pela avareza. É da maior importância para o sucesso do nosso sublime projeto e para facilitar-lhe e melhor assegurar-lhe a execução, nada negligenciar para atrair para a nossa ordem membros marcantes dentro do clero, dentre as autoridades civis e militares, os mestres da juventude, sem deixar de fora os reis e os príncipes e, sobretudo, os filhos deles, seus conselheiros e seus ministros, e, enfim, todos aqueles cujos interesses estiverem em oposição à nossa doutrina. É preciso sutilmente, na sua educação e sob as formas mais sedutoras, fazer infiltrar o germe dos nossos dogmas e assim acostumá-los, insensivelmente e sem que o percebam, ao choque que deve aniquilá-los. É através de autores cérebres, cuja moral está de acordo com os nossos desígnios, que paralisaremos e estremeceremos a autoridade e o poder deles, que foram usurpados dos seus semelhantes. É preciso lançar no coração dos inferiores um ponto de ambição e de inveja relativamente aos seus superiores, inspirar-lhes o desprezo, até mesmo o ódio, contra aqueles que o azar colocou acima deles e conduzi-los insensivelmente à insubordinação, demonstrando-lhe com astúcia que a submissão e a fidelidade não são senão usurpação do orgulho e da força sobre os direitos do homem. Enfim, empregar todos os nossos meios e com prudência para seduzi-los, dispô-los e colocá-los na necessidade de nos secundarem e de nos servirem apesar deles. É através de tão sábias providências, aproveitadas com prudência e, sobretudo, aplicadas oportunamente em corações jovens demais para discernir o verdadeiro objetivo, que nós os conduziremos e corroborarem a execução dessa grande obra que deve dar aos homens essa nobre independência com a qual o Criador os presenteou como um favor especial, a qual sozinha
os distingue das outras criaturas. É armados com todas as categorias da história que nós nos apresentamos com habilidade aos nossos prosélitos, segundo a capacidade deles. O Templo de Salomão fora construído através da ordem que Deus deu a esse príncipe. Era o santuário da religião, o lugar consagrado especialmente às suas augustas cerimônias. Foi para o esplendor desse templo que esse sábio monarca estabeleceu tantos ministros encarregados de vigiar pela sua pureza, pelo seu embelezamento. Enfim, após vários anos de glória e de magnificência, vem um exército formidável que derruba esse magnífico monumento. Os povos que ali prestavam suas homenagens à divindade foram postos em ferros e conduzidos à Babilônia, de onde, após o mais rigoroso cativeiro, viram-se livres pela mão do seu Deus. Um príncipe idólatra, escolhido para ser o instrumento da clemência divina, permite a esses povos desafortunados e religiosos não somente restabelecerem esse templo no seu primeiro esplendor, mas ainda fornecer-lhes todos os meios para que tenham êxito. Então, dizemos nós, esse templo, desde seu primeiro esplendor, é a figura do ser primitivo do homem ao sair do nada. Essa religião, as cerimônias que ali se praticavam, outra coisa não são, senão essa lei comum e natural, gravada em todos os corações e que encontra seu princípio nas ideias de equidade e de caridade, às quais o homem estão obrigados entre si. A destruição do templo, a escravidão dos seus adoradores, são o orgulho, a avareza e a ambição que introduziram a dependência e a escravidão entre os homens. Esses assírios, esse exército impiedoso, são os reis, os príncipes, os magistrados, cujo poder dobrou tantos infelizes povos que eles oprimiram. Enfim, esse povo escolhido e encarregado de restabelecer esse templo magnífico são nossos irmãos iluminados e franco-maçons que devem dar ao universo sua primeira dignidade através dessa liberdade, dessa igualdade, atributos tão essenciais ao homem, dados pelo Criador como seu próprio bem, como sua propriedade incomutável, sobre os quais ninguém tinha nenhum direito. Esse Deus Criador de todas as coisas, que tirando a natureza do nada, fez do homem seu principal ornamento, sem submetê-lo a outros poderes que não o seu. Foi ele que lhe deu a terra para habitar, com o título de dela desfrutar e de ser independente dos seus semelhantes, aos quais ela jamais pode render suas homenagens, sem tornar-se sacrílego e sem contravir formalmente as leis da natureza e as intenções do nosso divino Criador. Foi em vão que a superioridade dos talentos e a sublimidade do gênio de alguns pareceu pedir aos outros esse tributo de respeito e de veneração. Todas essas vantagens reunidas nos seus semelhantes, num grau mais eminente do que nele, nada tem que justifique sua impiedade. É degradar a natureza, é aviltar a dignidade, é perder todo o preço, quando se reconhece em outro homem alguma coisa além de um igual. Se o homem viu aniquilarem-se seus privilégios, se ele decaiu desse estado glorioso de independência, se ele hoje está subordinado e marcado pela ignomínia, ou se a ambição e a avareza dos seus semelhantes, ou o esquecimento do seu próprio interesse, o afundaram nesse abismo cavado pelo orgulho, cabe a ele sair daí. Cabe a ele reerguer, enfim, o estandarte da independência e da igualdade, arrebatado pelos seus tiranos, e hasteá-lo sobre os destroços desses monstros impiedosos que cavaram a sua ruína. Ou se é ele o próprio artífice de sua desventura, que abre enfim os olhos sobre os grilhões aos quais condenou a si próprio, que aceite o socorro dessa mão que lhe estendemos para que quebre essas cadeias e com elas sobrecarregue seus cruéis tiranos. Somente a nossos irmãos foi reservado realizar esse milagre de reunir num corpo universal todas essas diferentes famílias, as quais, à medida que se afastarem da sua origem comum, embora compondo um todo, vieram a se desconhecer a ponto de quererem compor para si
esse objetivo do qual elas eram apenas parte. Enfim, cabe a nós, meus irmãos, apagar essas chamas de discórdia que consomem o universo e reanimar aquele cuja fecundidade deve reproduzir nossa espécie mais perfeita e mais pura. Novos Moisés, logo libertaremos esses povos que gemem. Logo, todos os tiranos e seus poderes fracassarão em presença dos novos prodígios que vão se operar pela força e pela justiça da nossa perseverança. Liberdade e igualdade, prerrogativas preciosas que foram dadas como próprias ao homem pelo grande arquiteto do universo. Devemos sem cessar persuadir nossos irmãos de que sem elas o homem não pode estar senão em estado de constrangimento e de humilhação perpétuos. Que depois de tê-las perdido pela força, é com dor que devem suportar a privação, que não somente a violência foi o principal móvel que se utilizou para delas despojá-los, mas que a ignorância e a superstição foram ainda empregadas para fascinar os olhos e conservar os bens que deles usurparam. Que esses reis, esses felizes tiranos, estabelecendo seus tronos sobre seus destroços, souberam, para melhor fortalecê-los, insinuar habilmente que a religião, que o culto mais agradável a Deus, era uma submissão a uma deferência cegas para com todos os príncipes da terra. Ora, uma vez dirigida e apresentada com habilidade e prudência, essa doutrina não nos resta senão tirar proveito e fazer ver claramente que nada é difícil a quem ousa empreender, que o contrário deve se destruir pelo contrário, que a revolta deve suceder à obediência, o ressentimento à fraqueza, que é preciso opor a força à força, derrubar o império das superstições e, livre enfim por sua natureza, fazer o homem retornar à posse desses privilégios que constituem sua propriedade sagrada. Essa liberdade, essa igualdade, sem as quais ele não pode ser feliz e cuja inteira dissimulação deve ser por todas as espécies de meios o objeto dos nossos trabalhos, dos nossos desígnios, com uma firmeza, uma perseverança imperturbáveis, bem persuadidos de que todo crime cometido para o bem geral torna-se, só por isso, um ato de virtude e de coragem, que deve cedo ou tarde garantir-nos o pleno sucesso. Mas tomemos muito cuidado ao nos explicarmos tão claramente, antes de termos reconhecido bem as disposições e a força de caráter do aspirante. Se não o consideramos suficientemente sólido, se cremos que a posição se torna delicada, não devemos de imediato assestar uma nova bateria. À força de astúcia e de habilidade, dar uma aparência mais favorável, enfraquecer ou atenuar a força de cada termo, até fazer desaparecer mesmo nossa intenção. Então esse templo de Salomão, essa liberdade, essa igualdade, dizem respeito apenas à sociedade maçônica, sem pensar em se estender mais longe. Não se trata mais de revolta, de independência, de subtração a toda autoridade. Tudo deve se metamorfosear num instante com habilidade. Não são mais, senão, os deveres a cumprir, um Deus a reconhecer, virtudes a praticar, submissão e fidelidade invioláveis a observar relativamente a toda autoridade. É preciso saber aparecer no momento oportuno, incensar e adorar o colosso que nos esmaga para trabalhar mais seguramente para a sua ruína. 2. Carta Pastoral de Monsenhor Rendu. Desde o ano de 1858, numa pastoral de Quaresma, Monsenhor Rendu, bispo de Annecy, traçara com grande perspicácia e singular intuição do futuro o caminho que a seita seguiria para paralisar o padre e aniquilar a ação do clero. Não se deu maior atenção às suas advertências, às suas informações. Existe uma constituição ditada pela seita anticlerical. À força de astúcia e de perversão, os adeptos conseguiram fazer entrar seus principais artigos, ora paulatinamente, ora subitamente, na legislação de quase todos os povos da Europa. É bom, caríssimos irmãos,
que conheçais essa caminhada subterrânea dos inimigos de vossas almas. Ora, eis os principais artigos dessa Constituição anticristã, concebida e meditada nas sociedades secretas, para vos retirar a mais preciosa das liberdades, aquela de construir vossa salvação e de conquistar pela fé católica o lugar que vos está prometido no reino de Deus. Os adeptos do racionalismo dizem a todos os legisladores da cristandade e àqueles que são chamados homens de Estado: mantende o padre na servidão, e quando ele descobrir que as cadeias pesam demais, dizei que isto é a liberdade. Concedei liberdade de consciência aos heréticos, aos judeus, aos ateus, mas cuidai para que nem o padre nem o católico dela desfrutem. Entravai tanto quanto possível o ministério do padre, separai-o do povo do qual ele é o amigo, o defensor, o sustentáculo. Não permitais que as obras de beneficência que ele fundou passem por suas mãos e o aproximem do pobre do qual é o confidente e o consolador. Para apagar sua influência, retirai-lhe os bens que o tornariam independentes. Reduziu ao salário de empregado do Estado a condição de mercenário. Tirai dele tudo o que poderia aumentar a consideração que o povo tem por ele. Expulsai-o dos conselhos, das assembleias deliberativas, das administrações, de todo lugar, a fim de que ele caia na condição de pária. Ponde sob tutela tudo o que lhe pertença, que ele seja, se possível, estranho no presbitério, no cemitério e até na sua igreja. Afastai-o da infância, expulsai-o das escolas públicas, secularizai o ensino superior de maneira a interditá-lo ao padre. No temor de que ele fale muito frequentemente a razão do povo, diminuí o número de festas, empregai o domingo para exercícios, banquetes, brincadeiras, ocupações que afastem o povo da moral evangélica. Dizei-lhe, sobretudo, que o trabalho santifica melhor o domingo do que a missa e a oração. Estabelecei festas nacionais pagãs, ou de qualquer natureza que sejam, desde que façam esquecer as festas cristãs. Não permitais que missionários vão às paróquias agitar as consciências e reforçar a fé do povo. Para retirar do padre a vantagem de apoiar seus ensinamentos nas palavras das Escrituras, servi-vos desta mesma Escritura para demonstrar todas as doutrinas que quiserdes estabelecer contra a Escritura. Daí a razão individual, o direito de interpretar a sua vontade e de construir para si uma religião de fantasia. Para enfraquecer o padre, esforçai-vos em separá-lo dos seus. Levantai o simples padre contra seu bispo. Separai o bispo do soberano pontífice. Quebrai o liame da hierarquia, e a igreja ruirá. Quereis conseguir dominar mais seguramente a igreja? Avocai o direito de escolher, nomear e formar os padres. Fazei-os o mais possível segundo a vossa imagem. Controlai a inspeção das escolas eclesiásticas. Reservai para vós a nomeação dos professores de teologia. Ditai as lições deles. Em lugar dos enviados de Jesus Cristo e da sua igreja, tende professores de religião, e que eles ensinem a vossa. Enquanto não fordes senhores das consciências, vosso poder não será senão um despotismo incompleto. Para retirar do padre o devotamento absoluto que o torna querido ao povo, tratai de encadeá-lo a uma família. Levantai opinião contra o celibato. Fazei fechar os claustros. Expulsai os religiosos. Confiscai seus bens. E quanto eles estiverem reduzidos à miséria, privados dos direitos de cidadãos, afastados das obras de beneficência, expulsos das escolas, desconsiderados pelos vossos publicistas, gritareis mais forte do que nunca contra as suas usurpações. Nem todo mundo acreditará em vós. O que importa? Sempre haverá pessoas em número suficiente para paralisar o partido padre e nos ajudar a destruí-lo. Em 50 anos, isso foi realizado e ultrapassado. 3. O Anticoncílio de Nápoles. Monsenhor Martin, bispo de Natchitoches, nos Estados Unidos, que assistira ao Concílio Vaticano,
publicou em 1875 uma pastoral na qual assinala o perigo que a franco-maçonaria representa para todos os países. Aí ele relata o que segue segundo documentos recolhidos. Diz ele de primeira mão. Quando em 8 de dezembro de 1869, sob a presidência de Pio IX, a Igreja, representada pelos bispos do mundo inteiro, vindo de todas as partes do universo em atendimento à voz do príncipe dos pastores, abria no Vaticano suas importantes sessões, as maiores que o mundo cristão jamais vira desde seu doloroso nascimento sobre o Calvário, para julgar os monstruosos erros do mundo moderno e mostrar-se às almas fracas ou transviadas tão inquebrantável quanto nos primeiros dias, quando a mão de Cristo a colocou, e mais do que nunca elevada acima das vagas móveis das opiniões humanas, como a pedra sobre a qual repousam a infalibilidade da fé do cristão e a integridade da moral evangélica. Nesse mesmo dia, à mesma hora, em Nápoles, sob o nome de Anticoncílio, a seita, ela também, abria solenemente suas grandes sessões sob a presidência de Ricciardi, para renovar após cerca de mais de 18 séculos as condenações do pretório e do sinédrio contra o Filho de Deus, conspurcá-lo, feri-lo no rosto, coroá-lo de espinhos, expô-lo coberto de escárnio aos blasfemos pecadores e gritar novamente com os judeus deicidas: não queremos que ele reine sobre nós. Para essa orgia verdadeiramente diabólica, tinham sido convocados, e dela participaram, 700 delegados das grandes lojas dos Estados Unidos, México, Brasil, Ásia, África e de todos os reinos e principados da Europa. Um incidente, levantado pela imprudência de um dos delegados, obrigou a polícia a dissolver a Assembleia após alguns dias de sessões, e uma revolta popular, provocada pelas horríveis blasfêmias desses ímpios contra Jesus Cristo e sua Mãe Imaculada, constrangeu os membros a se dissiparem. Todavia, tendo sido definidos antecipadamente os planos de ação, o presidente teve tempo de comunicá-los aos delegados, tais como os vemos hoje se desenrolar sob os nossos olhos, e de fazer proclamar as declarações dos princípios da seita adotados pelo Anticoncílio. A primeira declaração dos princípios maçônicos, assinada por todas as comissões do Anticoncílio, está assim concebida, segundo o texto oficial da Maçonaria de Florença. Os abaixo assinados, delegados das diversas nações do mundo civilizado, reunidos em Nápoles para participarem do Anticoncílio, afirmam os princípios a seguir. Eles proclamam a liberdade da razão contra a autoridade religiosa, a independência do homem contra o despotismo da Igreja e do Estado, a escola livre contra o ensino do clero. Não reconhecem como base das crenças humanas senão a ciência. Proclamam o homem livre e a necessidade de abolir toda a Igreja oficial. A mulher deve ser libertada dos laços que a Igreja e a legislação opõem ao seu pleno desenvolvimento. A moral deve ser completamente independente de qualquer intervenção religiosa. Uma outra declaração, apresentada por um delegado da grande loja da capital de um dos maiores impérios da Europa, adotada por aclamações e referendada pelo presidente, é ainda mais explícita. Reza assim: os livres pensadores reconhecem e proclamam a liberdade de consciência e a liberdade de exame. Consideram a ciência como a única base de qualquer crença e, em consequência, repudiam todo dogma fundado sobre qualquer revelação. Reclamam a instrução em todos os níveis, gratuita, obrigatória, exclusivamente laica e materialista. No que concerne à questão filosófica e religiosa, considerando que a ideia de Deus é a fonte e o sustentáculo de todo despotismo e de toda iniquidade, considerando que a religião católica é a mais completa e a mais terrível personificação dessa ideia, que o conjunto dos seus dogmas é a própria negação da sociedade, os livres pensadores assumem a obrigação
de trabalhar para a abolição pronta e radical do catolicismo, para o seu aniquilamento, por todos os meios, aí incluída a força revolucionária. 4. O Concílio do Judaísmo. Nesse mesmo ano da abertura do Concílio do Vaticano, em 29 de junho, na festa de São Pedro, reuniu-se em Leipzig, sob o nome de Sínodo Israelita, o Conselho do Judaísmo. Teve por presidente o professor Lazarus, de Berlim, e por vice-presidentes o rabino Geiger, de Frankfurt, e o cavaleiro Josef Wertheimer, de Viena. As duas grandes facções, os judeus reformistas e os judeus ortodoxos, mantiveram equilíbrio nesse concílio em que figuravam os representantes da Alemanha, Rússia, Turquia, Áustria, Inglaterra, França, Países Baixos, etc., etc. A proposição a seguir foi adotada por aclamação das duas facções do judaísmo. O Sínodo reconhece que o desenvolvimento e a realização dos princípios modernos constituem as mais seguras garantias do presente e do futuro do judaísmo e dos seus membros. Eles representam as condições mais energicamente vitais para a existência expansiva e o mais alto grau de desenvolvimento do judaísmo. Os princípios modernos propagados pelos franco-maçons e a multidão daqueles que sofrem suas sugestões vêm dos judeus. Eles judaizam o mundo e o preparam para o reino do judaísmo, quer dizer, a época messiânica que a Aliança Universal nos promete. Bem antes desse concílio do judaísmo, Caim, um dos órgãos mais autorizados dos judeus modernos, dissera: o Messias chegou para nós em 28 de fevereiro de 1790 com os direitos do homem. Archives Israelites 8, página 801, ano 1847.